as igrejas cristãs e os homossexuais. O homossexualismo surge no horizonte como uma das questões mais importantes, e também mais debatidas, que o mundo e as igrejas estão enfrentando, à medida que nos aproximamos do novo milênio. O teólogo Thomas Schmidt escreveu o seguinte: parece que o homossexualismo torna-se cada vez mais o campo de batalha para todas as forças que querem moldar o mundo do próximo século. Esse campo de batalha pode assumir várias formas, conforme já vimos anteriormente. Mas nosso interesse principal neste capítulo é alertar e capacitar o crente a ajudar os homossexuais que estão buscando Jesus. Como cristãos nascidos de novo, temos um chamado profético para nossa vida. Se quisermos viver esse chamado, como um exército de guerreiros que traz cura e, se desejarmos enfrentar a guerra que está sendo deflagrada, temos de deixar o Espírito Santo capacitar-nos para glorificar Jesus com a salvação de muitas vidas. No centro dessa guerra, estão os esforços do inimigo para manipular aqueles que se encontram oprimidos pelas lutas pessoais contra a atração que sentem por indivíduos do mesmo sexo. Usando essa vulnerabilidade, ele quer confundir e enganar os que buscam uma solução para suas inclinações. Uma de suas principais táticas é perpetuar a mentira de que Jesus Cristo é hostil aos que lutam com o pecado, ou que ele não quer ou não pode redimi-los e transformá-los. Quando o maligno alcança sucesso e faz o homossexual acreditar que a verdade e a graça de Jesus não são importantes, ele leva esse indivíduo a sentir-se livre e confiante em sua identidade homossexual. E ao experimentar sua primeira relação homossexual, faminto por intimidade com o mesmo sexo, ele é batizado no estilo de vida gay, ativando assim o plano de mudança elaborado pelo inimigo. Inicia-se um processo no qual a verdade se torna mentira e vice-versa. O que antes era um problema, um conflito ou um pecado para o homossexual, torna-se o lado mais importante de sua existência. O movimento homossexual promove suas mentiras através dos meios de comunicação. São inúmeras informações científicas a favor do homossexualismo, apresentando-o como uma variação genética normal. Nesse sentido, concedem ao homossexual insensibilidade moral, livrando de se culpar pelas escolhas que determinam sua conduta e estilo de vida. Além disso, o distanciam do reconhecimento dos traumas e sofrimentos passados, que deram origem à sua inclinação homossexual. É preciso notar, porém, que embora as campanhas dos grupos ativistas estejam aumentando sua influência no modo como as pessoas veem essa conduta e na forma como o próprio homossexual se vê, o movimento ainda não conseguiu recrutar no Brasil um grande número de homossexuais para o seu radicalismo político e social. É que o homossexual brasileiro, pelo menos por enquanto, parece ter muito pouco interesse em envolver-se no movimento. Esse desinteresse pode ser visto como um fator positivo para o evangelismo cristão, mas é difícil discernir um meio de aproveitar tal oportunidade. A maioria dos homossexuais não está disposta a aceitar o que a Bíblia fala sobre seu estilo de vida. Um jovem ex-homossexual, por exemplo, comentou comigo que mesmo sabendo que estava errado, ele não queria ouvir a verdade sobre a questão. Aliás, ele jamais aceitava que se falasse negativamente de suas práticas. Tal resistência se transforma em atitudes mais determinadas e violentas, quando um homossexual passa a integrar os grupos ativistas radicais, que acusam as igrejas cristãs de fascistas e preconceituosas por aceitarem apenas a sexualidade bíblica. Para os gays que estão sob a influência direta do movimento, os evangélicos são hostis aos homossexuais. Algumas denominações não estão conseguindo suportar esse tipo de acusação. Em seu esforço de promover a justiça social e serem socialmente relevantes, algumas delas têm se prostrado à versão do homossexualismo idealizada pelo maligno. Elas têm incentivado uma falsa compaixão, que em nome do amor, dá sua aprovação cristã a todos os tipos de maldade moral, inclusive a sodomia. Como a igreja de Tiatira, elas levam os servos de Deus para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidades, conforme Apocalipse 2:20-29. Muitas das igrejas pró-gay são presididas por pastores descontrolados em seus apetites sexuais. Eles abusam de sua autoridade usando suas ovelhas para satisfazer a própria sensualidade. Temos uma descrição desses líderes em Ezequiel 34:2-10. Há igrejas hoje onde prevalece a imoralidade sexual, sobre as quais o julgamento de Deus será grave.
Em sua santidade, o Senhor não vai tolerar falsos ensinos e líderes abusivos que promovem a perversão sexual, inclusive as práticas homossexuais, conforme Apocalipse 2:21-23. Contudo, muitas igrejas erram tomando a direção oposta. Elas reagem ao movimento fechando suas portas para os homossexuais e se trancando em seu exclusivismo religioso, a fim de proteger sua moralidade. Esquecem-se de que foi a misericórdia de Deus que os salvou de seus próprios pecados. Essas igrejas não conseguem estender misericórdia aos necessitados e deixam-se dominar por um espírito hostil para com os que são diferentes. Pelo seu apego às tradições religiosas, erguem uma muralha entre elas e os pecadores. A menos que se arrependam, tais igrejas serão julgadas por esconderem dos homens o amor de Jesus, procurando proteger seu orgulho religioso. Os cristãos conservadores não deveriam deixar de proclamar, com sabedoria, a verdade de Deus sobre a homossexualidade. Precisam ter em mente que o ensino bíblico é o mais adequado para desestimular a entrada de alguém no homossexualismo. É triste constatar que, na maioria dos casos, quem já está dentro da homossexualidade não busca Jesus para deixar seu estilo de vida. Muitos não sentem nem reconhecem que precisam libertar-se das suas inclinações sexuais erradas e muitas vezes se enfurecem com a verdade bíblica. Por isso, a maioria das igrejas cristãs acha difícil alcançar diretamente os homossexuais com uma abordagem evangelística específica a essa questão. Então, como é que nós cristãos podemos alcançá-los e ajudá-los? Primeiramente, abrindo-nos para os ministérios do Espírito Santo. Em algum momento de sua vida, o homossexual vai procurar um meio de se ver livre da depressão, do alcoolismo, das drogas ou de outra opressão que o perturbe. Nesse estado de vulnerabilidade, ele estará aberto à possibilidade de recorrer a uma igreja cristã, desde que não seja bombardeado com argumentos contra o homossexualismo. Ao receber assistência espiritual adequada para os problemas que o trouxeram à igreja, ele provavelmente se abrirá mais a Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo e seus dons, é possível levá-lo a experimentar o amor de Cristo. Assim, ele vai à igreja em busca de solução para um problema específico e acaba ganhando uma chance de sentir a misericórdia do Senhor. Essa oportunidade pode ser bem positiva, e na maioria dos casos, o homossexual só sente o desejo de abandonar seu estilo de vida depois de ter uma experiência real com Jesus. O movimento homossexual está lutando para alcançar os homossexuais em geral, para transformá-los em militantes e protegê-los contra o evangelismo cristão. Enquanto a grande maioria dos homossexuais brasileiros ainda não foi apanhada na rede dos grupos ativistas radicais, precisamos aproveitar todas as oportunidades de alcançá-los. É preciso que o façamos, mesmo que seja indiretamente, através dos serviços de aconselhamento que nossas igrejas oferecem aos angustiados e oprimidos. Contudo, não devemos cair no erro de aceitar o homossexual e junto, o homossexualismo, nem no erro de rejeitar o homossexualismo, e por conseguinte o homossexual. Em nosso esforço para ajudá-los devemos evitar os dois extremos, mediante uma abordagem equilibrada e criativa dirigida pelo Espírito Santo. O engano do inimigo muitas vezes impede o homossexual de aceitar a verdade sobre o seu estilo de vida. Precisamos orar com o coração aberto e sensível a Deus, e permitir que o Espírito nos guie e nos ensine estratégias inteligentes. Assim poderemos, com amor e prudência, levar à presença de Jesus a pessoa que vem até nossa igreja atormentada por pensamentos suicidas, ou por outro tipo de opressão, mas que também se acha presa à ilusão homossexual. Vamos ajudá-la a resolver os problemas que a trouxeram a nós, e permitir que o próprio Senhor toque em sua área sexual. Só Jesus pode levar o pecador homossexual a um estado em que ele reconheça que precisa se libertar da homossexualidade. E só Cristo pode nos dar a compaixão divina de amar o pecador homossexual, ainda que sintamos natural repulsa por suas práticas sexuais nojentas. Esse não é de modo algum um desafio simples, mas precisamos compreender a verdade de que Deus nos salvou para alcançar outros. Por meio da libertação e salvação, que nós mesmos recebemos através da cruz, podemos agora deixar que o Senhor nos levante como guerreiros, que transmitem cura e libertação. A compaixão nos impele a aceitar o desafio de trazer cura. Essa tarefa se torna ainda mais urgente, quando sabemos dos esforços do inimigo para distorcer, e finalmente destruir as criaturas de Deus, através das pretensões da identidade gay, e do movimento homossexual.
Conhecemos as mentiras do adversário, quando vemos homens e mulheres assumindo uma identidade sexual, que violenta o que o Criador tem de melhor para seus filhos e filhas. É doloroso contemplar tal cena, mas precisamos pedir a Deus que nos dê mais de seu próprio coração, para experimentarmos profundamente sua compaixão, e sermos levados a revelar Jesus a eles. Com a cruz diante de nós, não teremos medo nem julgaremos os cativos da identidade gay. Em vez disso, avançaremos em nome daquele que nos salvou e reivindicaremos para ele essas ovelhas perdidas. O Criador quer suas criaturas. Ele não quer que ninguém seja destruído pelos males desta geração. Que as igrejas se disponham a receber os homossexuais com braços abertos e cheios de graça. Só assim eles terão a oportunidade de conhecer o bom pastor e ser livres das forças carnais e demoníacas da identidade gay e do movimento homossexual.